paz do Senhor, igreja. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais um culto, em nome de Jesus, amém? Então, vamos abrir as vossas Bíblias em João 4, 23. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Irmãos, Deus está procurando adoradores de coração, né? Se você é afinado, amém. Se você não é afinado, amém também. Mas adore a Deus com o seu melhor. Dê o melhor para Ele, amém? Vamos lá. Vim só pra te adorar e benzer teu nome, dizer que tu és o Deus Santo. Eu louvarei. Vim só pra te adorar e bendizer teu nome e dizer que tu és o Deus Santo. Eu louvarei. Poderoso Ele é, Criador da terra e céus. Poderoso Ele é, Criador da terra e céus. Adore a Ele. Não há palavras pra dizer sobre tua glória e teu poder. Teu grande amor me faz vencer. Sempre cantarei. Deus de poder, 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 Deus forte, sempre cantarei. Poderoso Ele é, Criador da terra e céus. Poderoso Ele é, Criador da terra e céus. Não há palavras pra dizer sobre tua glória e teu poder. Teu grande amor me faz vencer. Sempre cantarei. Deus de poder, 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 Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder, 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 Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder. Aleluia! Aplauda esse Deus que é de poder. Amém?
Vamos lá, abrir as vossas Bíblias no Salmo 46, no versículo 1. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Amém? Esses dias têm sido dias difíceis, mas Ele, o Todo-Poderoso, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Dê um amém bem forte aí na sua casa. Amém. E vamos louvar ao Senhor. Amém? És o meu refúgio, minha fortaleza, és o meu sustento, a minha riqueza, és o meu socorro, quando o mal vem me afligir, tu és Deus em tudo. És tudo pra mim. Pra mim. És o meu refúgio, minha fortaleza, és o meu sustento, a minha riqueza, és o meu socorro, quando o mal vem me afligir, tu és Deus em tudo, és tudo pra mim. Tu és Deus em tudo, és tudo pra mim. Tu és Deus em tudo, és tudo pra mim. O teu amor causou em mim o que eu jamais pensei sentir. Me fez chorar, me fez sorrir, sentir a paz ao te ouvir. Me ajude então a descobrir o que o meu ser sente por ti. Se é amor, vou conseguir me separar só para ti. Me ajude a descobrir minha fortaleza, o meu sustento, a minha riqueza, és o meu socorro
quando o mal vem me afligir. Tu és Deus em tudo, és tudo pra mim. És o meu refúgio, minha fortaleza, és o meu sustento, a minha riqueza, és o meu socorro, quando o mal vem me afligir. Tu és Deus em tudo, és tudo pra mim. Tu és Deus em tudo, és tudo pra mim. Tu és Deus em tudo, és tudo pra mim. Tu és Deus em tudo, és tudo pra mim. Tu és Deus em tudo, és tudo pra mim. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, louvado seja o seu nome. Agora vamos ficar com a palavra de Deus. Amém? Obrigada. Paz do Senhor, irmãos, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos. E antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por este momento e que Ele venha abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que possamos receber a boa palavra do Senhor. Amém? Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, por esse dia. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida, pela força que há em nosso corpo, pela tão grande salvação. E agradecemos, Senhor Jesus, de coração, pela Tua palavra em nossas mãos, por conseguir, Senhor, e ter a liberdade de aonde estivermos, ter a oportunidade de abrir a Bíblia, ler a palavra de Deus e aprender de Ti, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade, por este momento, Senhor, em que juntos iremos aprender de Ti. Que o Senhor venha, Senhor, nos ensinar, nos corrigir, nos edificar. Venha, Senhor, trazer fé ao nosso coração, nos consolar, porque nós cremos no poder da Tua palavra, que é vida para nós, é saúde para os nossos ossos. Traz fé ao nosso caminhar com Ti, para que possamos, Senhor, ficar firmados na rocha, que é Tu, Senhor Jesus. Muito obrigado por esse momento, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ler uma frase para os irmãos que diz assim: na vida sempre há um propósito para a dor, uma razão para a luta e uma recompensa por ser fiel. Na vida sempre há um propósito para a dor, uma razão para a luta e uma recompensa por ser fiel. Quando nós ouvimos esta frase, cada um se apega a uma palavra ou a uma ideia. Mas nós que somos seres humanos, nós sempre buscamos o que é bom para nós. Então, se alguém pede alguma coisa para você, você pensa, o que eu vou ter em troca? Se você é colocado num desafio, e se eu conseguir, o que eu vou ganhar? Se você participa de alguma coisa, eu posso participar, mas eu vou ganhar o que com isso? Nós temos a tendência de querer saber o quê? O que será para nós no final?
Qual é o resultado? O que eu vou ganhar? O que eu vou levar? Isso é natural do ser humano. E quando nós ouvimos uma frase dessa, a gente se apega o quê? Recompensa por ser fiel. Porque a gente não quer saber da dor, a gente não quer saber da luta, a gente quer saber da recompensa. Só que nessa frase diz que no propósito para a dor, a razão para a luta, mas tem a recompensa, mas por ser fiel. Então nós vemos que nessa frase, ela tem um porém, ela tem um por. Você só vai conseguir a recompensa se você for fiel. E eu gostaria de falar essa noite sobre isso, sobre a fidelidade. E na palavra de Deus, eu gostaria de ler com os irmãos Apocalipse 2, no versículo 10. E nós vamos ler também, enquanto os irmãos abrem Apocalipse 2:10, nós vamos também ler um outro texto no Velho Testamento, no livro de Juízes. Se o irmão quiser, se você puder, tiver como, deixa aí um marcador, nós vamos ler tanto Apocalipse como Juízes. Se você quiser só acompanhar, tudo bem. Se você tiver aí com o seu aplicativo, melhor ainda que você consegue aí com os cliques estar nos dois livros ao mesmo tempo. Então, primeiro vamos ler. Apocalipse 2:10 diz o seguinte: Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Essa parte, irmãos. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o finalzinho de Apocalipse 2:10, é nessa parte que eu quero que os irmãos fiquem. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aí nós vamos ali para Juízes 6. Juízes 6, o versículo 23. E nós vamos também pegar a parte final, é um versículo pequeno, mas diz assim, 6:23. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então, essa parte, não tenha medo, você não morrerá. Percebe, irmãos, que existem duas situações. Lá em Apocalipse é ser fiel até a morte. Então, diz sobre a morte. Com a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas, lá em Juízes, não. Diz o seguinte, não tenha medo, você não morrerá. Então, nós vemos duas situações. Apocalipse, fiel até a morte, recompensa. No outro, não tenha medo, você não morrerá. O que a gente percebe nessas palavras? Que existem promessas. E muitas vezes, quando a gente lê isso, o que a gente quer viver? Nós queremos viver as promessas. Não importa o que pode acontecer. Se tem uma dor, se vai ter lutas, se tem que ser fiel. Nós queremos viver as promessas. E aí, nós só colocamos os olhos nas promessas. Mas para tudo, existe o propósito, existe uma luta. E nesse versículo de Apocalipse, nós pegamos o quê? Ser fiel. Existe a condição fiel, fidelidade. E aí que eu queria falar e conversar com os irmãos para aprendermos juntos. Nesse tema de fidelidade, eu fui atrás do que é a definição de fidelidade. E fidelidade é inerente ao caráter do Senhor. O Senhor não pode negar-se a si mesmo. A sua palavra é digna e é de total confiança. Em Salmos 36:5 ainda cita que o amor alcança os céus e a fidelidade do Senhor vai até as nuvens, além das nuvens. Então, o que é fidelidade? É uma característica que demonstra zelo, é respeito por alguém ou por algo, lealdade, constância nos compromissos assumidos com qualquer pessoa, uma observância rigorosa de verdade, exatidão. Percebe, irmãos, que quando a gente lê essas descrições,
o que é fidelidade, isso está muito longe do ser humano. Muitas vezes, irmãos, a gente não faz as coisas com zelo, nós não temos respeito pelas pessoas ou por algo, a gente não é leal, a gente também não consegue ter uma constância em nossos compromissos. Muitas vezes a gente, não, tô ali, eu vou fazer isso, pode contar comigo. A gente falha. Muitas vezes a gente não é rigoroso com a verdade, a gente mente, a gente engana. Então, a fidelidade para o ser humano é uma característica bem distante. Então, podemos até afirmar que a fidelidade não é um sinônimo para o ser humano. Então, aqui diz na palavra de Deus: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso ele está dizendo para a igreja de Esmirna. Apocalipse, o versículo, capítulo 2, do 8 ao 11, é uma carta de João para Esmirna. Quem é a igreja de Esmirna? Então, vamos lá. É uma cidade conhecida hoje como Izmir, é a terceira maior capital, cidade da Turquia, e é o segundo mais importante porto do país. Então, essa cidade antiga foi destruída pelos lídios em 600 a.C., foi reconstruída pelos gregos no final do quarto século. A cidade ganhou, então, uma nova vida. E aí, pode-se dizer, ela é descrita como uma cidade que morreu e tornou a viver. Durante o domínio romano, Esmirna se tornou um centro de idolatria. Foi conhecida como o guardião do templo. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo de adoração da cidade deusa Roma. E ela foi escolhida como local do templo do imperador Tibério. Então, foram descobertas lá em Esmirna, na praça principal da cidade, uma idolatria, né, uma estátua gigantesca de Poseidon, que é o deus grego do mar. Foi também encontrada uma estátua de Deméter, que é uma deusa grega, que é uma deusa da ceifa e da terra. Então, nós percebemos que Esmirna era uma cidade muito idólatra. E na época do Novo Testamento, Esmirna provavelmente tinha uma população de aproximadamente 100 mil pessoas. E por ser um porto, ele facilitava o comércio entre a Ásia e a Europa. Então, fazia de Esmirna uma cidade rica, muito próspera. Então, esse é o cenário dessa carta de Esmirna, ok? Agora, lá em Juízes 6, que nós lemos, ali é um texto citado de Juízes 6, onde a gente conhece um personagem chamado Gideão. E a história de Gideão, rapidamente, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar aqui o que acontece. Então, fala sobre o povo de Deus nessa passagem de Gideão de Juízes 6, o capítulo 7 e 8. Então, esse povo de Deus é aquele mesmo povo que foi liberto lá da escravidão do Egito, que ele foi liderado por Moisés. Aí Moisés vem, lidera o povo, eles ficam ali por conta da desobediência no deserto. Aí quando eles estão se aproximando da terra prometida, Deus fala para Moisés que ele não vai entrar, e aí ele morre, mas deixa a liderança para Josué. Josué continua com o povo, eles conseguem, né, tomam posse da terra prometida. Por quê? Por obediência, que Josué foi obediência. E aí, quando termina ali o livro de Josué, Josué chama o povo e pergunta: o que vocês vão fazer? Quem vocês vão seguir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo promete para Josué: não, nós vamos ser obedientes a esse Deus, vamos seguir esse Deus. Só que o que a gente percebe quando entra Juízes? Que não acontece nada disso. O povo vira as costas para Deus, se torna idólatra, e além de tudo eles começam a se misturar com o povo pagão, idólatra, tudo que Deus falou para eles não fazerem. E aí, é tão interessante que quando você começa a ler o livro de Juízes, vem ali o cântico da juíza Débora, e o livro de Juízes, nesse capítulo 6, começa exatamente assim, irmãos. De novo,
os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. O que o povo de Deus fez? Se esqueceu de Deus e se virou para a idolatria. Então, nós vamos fazer exatamente um paralelo desse capítulo de Apocalipse 2, do 8 a 11 de Esmínia, com Juízes, que é essa parte do capítulo 6, 7 e 8. Então, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, começa ali no versículo 8 de Apocalipse, versículo 2, capítulo 2, versículo 8 de Apocalipse, diz assim: E o anjo da igreja que está em Esmínia escreve: Isso diz o primeiro e o último. Isso diz o primeiro e o último. Então, Jesus começa essa carta dessa frase: o primeiro e o último. Então, ele frisa a sua eternidade. Lá em Juízes 6:13, o Senhor está assim, ó. Gideão vira para o Senhor e fala: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem lá, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. Aí o Senhor se volta para ele, no Juízes 6,14, e diz: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Então, tanto em Apocalipse como em Juízes, nós percebemos o quê? A nossa primeira lição. A primeira lição que nós temos da palavra de Deus para nós. Temos um Deus eterno e o seu amor é eterno. Aqui, quando vem a carta de João, que Jesus fala com João, ele está preocupado com o povo de Esmirna. E aqui também, quando Gideão está falando com Deus, a gente percebe o amor de Deus pelo seu povo. Ele diz: eu estou lá com o povo do Egito, estava lá onde o povo do Egito estava, e estou com você aqui também, Gideão. Esse é o meu povo. Então mostra o quê? Que Deus é eterno. Ele está lá no princípio, Ele está hoje conosco, estará conosco amanhã. E o amor de Deus também é eterno. Então nós vemos o quê? Nós vemos uma característica de Deus, a eternidade, o amor eterno de Deus. Então, a primeira lição, nós temos um Deus que é eterno e o seu amor por nós é eterno. Continuando no versículo 8, diz assim, que foi morto e reviveu. Então, ele fala para a igreja de Esmínia. Esmínia estava passando por uma situação que eles iriam enfrentar a morte, porque o povo era idólatra, e como eles não se viraram para a idolatria e serviam a Jesus, o povo queria matar esse povo de Deus, os discípulos de Jesus. Então, eles iam enfrentar a morte. Então, Jesus queria lembrar ao povo de Esmínia, a seus discípulos, que Jesus também enfrentou a morte. E que ele venceu a morte, ele ressuscitou. Então, ele queria trazer ao povo de Esmínia o quê? Esperança. Que o Senhor Jesus, ele não fracassou sobre a morte, mas Jesus venceu. E eles teriam que ter essa esperança, se eles continuassem fiéis. Aí, em Juízes 6:30, diz assim, quando Gideão fala com Deus, Deus dá uma ordem para Gideão. Gideão, você vai lá, e você vai derrubar todos aqueles altares de idolatria que o seu pai Joás ergueu. Então, você vai lá e derruba. Para vocês terem uma ideia, Joás, que era o pai de Gideão, ele ergueu, irmãos, 2 ídolos. Um era um poste, que era para um deus chamado Azera, e também tinha um altar que era para Baal. E Deus falou, você vai lá destruir. Mas todo aquele povo era idólatra. E eles gostavam daquelas idolatrias. Quando Deus falou com Gideão e falou, agora você vai derrubar tudo, o que aconteceu? Os homens, está lá em Juízes 6:30, os homens da cidade disseram a Joás, traga para fora aqui seu filho, ele tem que morrer, pois ele derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Note que aqui também, Gideão estava correndo o risco de
morte. O povo queria matar Gideão. Então, nas duas situações tanto de Esmirna como de Gideão, eles estavam correndo risco de morte, eles poderiam morrer. E aí vem a nossa segunda lição. Jesus é a vida. Ele tem o controle da vida e da morte. A chave da morte e do inferno está nas mãos de Jesus. Sabe, meus irmãos, nós não precisamos temer a morte. Nós estamos passando por situações que quantos não se foram? Quantos partiram? Quantos não enfrentaram a morte? Quantas famílias não viveram o luto? Não choraram pelo seu ente querido? Mas, irmãos, mesmo passando por tudo isso, será que nós podemos imaginar ou podemos pensar que o nosso Deus perdeu o controle? Será que ele se descontrolou e é por isso que tantos estão morrendo? Ou nós temos a certeza que o nosso Jesus venceu a morte e ele tem a chave da morte e da vida no controle das suas mãos? Então, irmãos, nós não precisamos temer a morte. O que nós temos que ter no nosso coração, a preocupação ou a responsabilidade, é como nós vamos chegar até a morte. Porque nós só temos duas escolhas. Ou nós vamos chegar com Jesus e vamos ter a vida eterna. Ou nós vamos chegar na morte sem Jesus e vamos viver o quê? O tormento eterno, que é o inferno. Então, irmãos, fica aí a segunda lição. Jesus é a vida e ele tem o controle da vida e da morte em suas mãos. Continuando no versículo 9 de Apocalipse 2, ele diz o seguinte: conheço as tuas obras e tribulação. Então, Jesus, ele se compadece dos discípulos angustiados lá de Esmirna. E então, ele sabe que eles estão passando ali por problemas, por dificuldade. Então, Jesus tem um olhar de compaixão. Mas, irmãos, mesmo assim, ele não poupou toda a dor daquele povo. Então, até no versículo 10 fala sobre tribulação, né? Nessa parte da tribulação, quer dizer que é uma pressão que eles estão enfrentando. Então, Jesus traz o ânimo, mas perceba que ele não tira a dificuldade. Ele não tira o povo de toda a dor. Agora, vamos ver lá em Juízes 6, no versículo 2. No versículo 2 diz assim, que o povo de Deus estava com tanto medo dos midianitas, que eles começaram a fazer o quê? Eles fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E aí no versículo 6 diz assim: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas começaram a clamar o socorro do Senhor. Então, o que acontece? Se você perceber essas duas situações, é o que nós estamos passando hoje. É muito atual nos nossos dias. Estamos passando por dias difíceis, sim, que nós ficamos um tempo até o quê? Escondidos em nossas casas. A nossa casa se tornou os nossos esconderijos. Nós precisamos ficar dentro das nossas casas, né? Como se as nossas casas se tornassem ali a nossa fortaleza, para que nós não enfrentássemos o mal, esse mal que está vindo sobre o mundo. E aí o que acontece? Quantos irmãos, pela situação que estão passando, por essa pandemia e tudo mais, acabaram perdendo o emprego e até as suas economias se foram. Então, é uma situação que nós estamos vivendo hoje, nós, agora, na atualidade. Então, vem a nossa terceira lição. Deus, Ele nos conhece, Ele permite a tribulação, essa pressão de fora, mas Ele nos fará suportar. Então, olha só, quando nós lemos ali em 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentação
que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele vai providenciar um escape para que você possa suportar. Percebe, irmãos, que esse versículo fala sobre tentação. A tentação, ela não vem de Deus, a tentação vem do diabo. E, no entanto, Deus está dizendo que se o inimigo trazer a tentação, eu vou estar com você e eu ainda vou te ajudar a suportar. Mas aqui a gente fala sobre a tribulação, a pressão que qualquer um pode passar, mas Ele nos fará suportar. Eu não sei se você agora está passando por este momento de tribulação, de pressão, que você pode até achar, chega, eu não aguento mais. Irmãos, está registrado em Hebreus 13:5 para você. Ele nunca te deixará e Ele jamais te abandonará. Ele provê o suporte para você, Ele lhe dá forças para suportar. Sabe por quê, irmãos? Isso vai trazer para nós, filhos de Deus, um crescimento. Vai trazer para nós o amadurecimento, para que a gente possa ter o quê? Um relacionamento próximo ao Pai. E com isso, nesse relacionamento com Deus, nós iremos conseguir suportar essa situação de provação. Continuando no versículo 9 de Apocalipse, diz: conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Veja que ele fala da pobreza, mas afirma, tu és rico. O que quer dizer isso lá no povo de Esmirna, os discípulos? Irmãos, já falamos que ali era um porto muito importante, que a cidade era próspera. Irmãos, a cidade era próspera. Pode ser que este povo, esses discípulos de Jesus, que eles decidiram a servir ao Senhor, também eram prósperos. Mas o que aconteceu? Quando aquele povo todo idólatra percebeu que eles queriam seguir a Jesus, eles foram colocados de escanteio. Então, eles não conseguiam fazer comércio, muitas vezes eles não conseguiam emprego, eles não tinham como ganhar. E eles foram gastando as suas economias com isso. E também, irmãos, eles eram irmãos que eles compartilhavam com outras pessoas em prol do Evangelho. Eles já não tinham muito, mas o pouco que eles tinham, eles compartilhavam para que as outras pessoas pudessem ficar firmes no Evangelho. Então, nós notamos aqui que quando Deus fala, Jesus na carta, mas tu és rico, Ele não estava se referindo a uma riqueza de valores de dinheiro, de ouro, de prata, mas tu és rico, é uma riqueza espiritual. Eles preferiram deixar de lado a riqueza para viver o Evangelho de Cristo Jesus e ser fiel a Cristo Jesus. Então, aí a gente percebe lá agora em Juízes 6:1. Juízes 6:1 diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E em Juízes 6:10, e também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Aqui que nós vemos um povo que eles preferiram o quê? Dar as costas para Deus, para que eles não perdessem nada nesta terra. Então, o que eles preferiram? Eles preferiram se entrelaçar com aquele povo, eles preferiram adorar os outros deuses, para que eles não precisassem sofrer nenhum dano. Então, qual era a preocupação daquele povo? Servir a Deus? Não, a preocupação deles era ter uma vida bem sossegada e continuar com as suas riquezas. Então, eles se preocuparam com a riqueza física e esqueceram por completo aquilo que eles tinham com Deus, que era a riqueza celestial, a riqueza com Cristo Jesus espiritual. Então vem a nossa quarta lição. Devemos nos preocupar com as conquistas celestiais.
Irmãos, nós sabemos que nossa vida é corrida. Nós lutamos, nós trabalhamos, nós brigamos, nós derrubamos um leão por dia. E não há nada de errado nisso, irmãos. Nós temos que ir atrás mesmo do nosso sustento, acordar cedo. Mas isso, irmãos, não pode ser o primordial da nossa vida. Muitas vezes, irmãos, a gente se desgasta tanto que a gente esquece de um bem maior, que é a nossa salvação. Nós esquecemos de outro bem maior, que é a nossa família, a nosso esposo, os nossos filhos, a nossa família. Será que os nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo, eles estão tendo uma vida com Deus? Ou será que nós trabalhamos tanto que nós não temos tempo para tirar um minutinho para orar juntos, para ter o nosso culto familiar ou o nosso devocional? Você tem se preocupado com isso, meu irmão? Se você e a sua casa servem ao Senhor? Porque nós buscamos tantas riquezas, tantas conquistas neste mundo. E quando chegar naquele grande dia, irmãos, será que nós estamos preocupados? Será que nós podemos falar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e estarmos todos juntos, eu e a minha casa, servindo ao Senhor e juntando, sim, riquezas espirituais? Então, quarta lição, devemos nos preocupar com a conquista celestial. Continuando no versículo 9 de Apocalipse diz, e as blasfêmias dos que se dizem judeus. Então, o que acontecia? O povo lá de Esmirna, por eles eles quiseram e eles decidiram servir a Jesus, os outros judeus, em vez de se lembrarem que eles eram o povo escolhido, o povo de Deus, não. Eles foram para a idolatria e eles ficavam falando mal do povo de Deus, dos discípulos de Jesus. Então aqui, blasfemar, a blasfêmia dos falsos judeus, é a blasfêmia de falar mal de alguém, falar mal desse povo, aqui de Esmirna. E Jesus sabia que eles estavam passando por isso. Aí vamos ver lá em Juízes 6:27, que diz assim, assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Então perceba que aqui Gideão, ele também estava com medo do povo. Imagina só que era um povo todo idólatra e ele agora teria que derrubar as estátuas, o poste. Então, percebam que aquele povo também não gostava do povo de Deus. Eles também blasfemavam contra o povo de Deus, porque Gideão ficou com medo tanto da sua própria família, como dos homens da cidade. Então, tanto a igreja de Esmirna como Gideão, ele passava pelo quê? Pelo o problema da blasfêmia. E aqui, meus irmãos, vem a quinta lição. Nossos olhos devem estar sempre em Cristo Jesus. Irmãos, o que a gente mais ouve? Irmão, mas o que aconteceu? Não dá para ficar mais ali não, porque o fulano falou do ciclano, porque o fulano fala de mim, e eu não gosto disso, porque lá só fofoca, papapá. Irmãos, nós vivemos em uma sociedade. Nós trabalhamos fora, nós trabalhamos na igreja, aqui com os irmãos, nós precisamos ir em escola, em faculdade, em qualquer lugar, irmãos, em qualquer atividade que você for, você precisa se relacionar com pessoas. E pessoas são seres humanos. E seres humanos são falhos. E falhos, pecadores. E eles vão errar, eles vão falhar, eles vão falar mal. Nós não somos perfeitos, somos todos falhos pecadores, mas nós precisamos nos relacionar. E nesse relacionamento homem, né? Vamos se dizer que é esse relacionamento horizontal, que é com as pessoas, o que a gente tem a mania de fazer, irmãos? Colocar a culpa em Deus. Um relacionamento não deu certo, foi Deus o culpado.
Irmãos, nós somos falhos e nós vamos errar, mas nós temos um Deus. Então, irmãos, por que nós temos que ter os olhos em Cristo? Porque nesse relacionamento que é horizontal, esse relacionamento com Deus, esse não falha. Então, se você está na igreja, olha para Cristo. Se você está fazendo as suas atividades na igreja, está obedecendo a Deus, sabe que aquilo que Deus entregou para você, alguém falar mal, irmão, sabe o que está escrito em Mateus 12, 36? Diz assim: mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Então, fica aí. Se você está na casa de Deus, se você está no seu trabalho, se você está na sua casa, com a sua família, onde você estiver, se você está sendo obediente a Deus, se você está um relacionamento com Deus ali, se alguém estiver falando mal de você, meu irmão, fica na sua. Essa pessoa vai dar conta diante de Deus. Agora também tem a contraproposta. Se você está com Deus, se você está lá, na igreja, no trabalho, ou sabe lá onde você está, você tem um relacionamento com as pessoas e você é que está falando mal de alguém, irmão, você também vai dar conta diante de Deus. Então, se toda vez que você tiver alguém falando mal de você, você se lembrar, ele vai dar conta diante de Deus, foca em Cristo. Agora, se você pegar o momento que você falar mal de alguém, você vai lembrar desse versículo, eu vou dar conta diante de Deus, você vai pedir perdão, fechar a boca e vai ter mais sabedoria para falar. Então, meu irmão, quinta lição, os nossos olhos devem estar sempre em Cristo. No versículo 10 diz o seguinte, de Apocalipse 2, nada tema das coisas que hás de padecer, ou das coisas que tem que sofrer. Nota, meu irmão, que já o povo de Esmirna, né, é blasfêmia, é perseguição, falando mal, mas ainda vai ter coisas que vão sofrer. Então, Jesus tenta trazer, né, ele traz para o povo ali o quê? Dizendo que eles iam passar para o sofrimento, mas que ele estaria com eles, que eles não precisam temer. E sabe, irmãos, muitas pessoas fogem da responsabilidade do trabalho com Deus, sabe por quê, irmãos? Por medo de sofrer. Ah, não, fazer a obra de Deus, não, é um peso. Não, irmãos, muitas pessoas deixam de fazer as atividades, aquilo que o Senhor colocou nas mãos, por medo, por covardia. E sabe, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele nos traz esperança. E olha só, o Senhor Jesus traz para a igreja de Esmirna, dizendo para eles continuar firmes, fiéis, que eles iam passar por isso. Agora nós vamos lá em Juízes. Juízes 6:23 diz assim, o versículo que nós lemos. Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Aí em Juízes 7:3 diz, vai anunciar o povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora, e ficou só, e partiram, porque estavam com medo, 22.000 homens, ficando apenas 10.000. E aí em Juízes 7:10 diz, se você está com medo de atacá-lo, desça ao acampamento com seu servo Pura. Então, note, irmãos, que em 3 versículos, o nosso Deus fala sobre medo. Então ele fala para Gideão, Gideão, não tenha medo, você não vai morrer. Aí depois ele vira para Gideão, Gideão, é o seguinte, esses homens que você levantou aí para guerrear, tem aí homem com medo. Esses homens com medo, covarde, eu não quero que faça parte. 12.000 que estavam tremendo de medo foram embora. E depois que conseguiu, ficaram só 300 homens com Gideão, Gideão ficou com medo. E aí Deus, vendo isso, falou assim, ó, você está com medo? Pega aí o seu servo Pura, desce lá no acampamento inimigo, vai lá que você vai ver o que está acontecendo. Sabe com o que Gideão se depara? Com 2 homens do exército inimigo dizendo assim, nossa, o Senhor entregou o acampamento aos midianitas. Não, desculpe, irmãos, está lá no 14. Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão.
Então ele teve um sonho, e aí os dois do exército inimigo estavam com medo de Gideão. Aí Gideão pensou, nossa, eu estou com medo deles, e eles estão com mais medo de mim, para que eu estou com medo? Vamos que Deus é conosco. Então, o que nos mostra aqui, irmãos? Que medo e covardia é pecado. Então, não é, né? Medo e covardia são pecados. É a nossa 6ª lição. Irmãos, o medo, ele vem. Mas se você continuar com medo, você vai se tornar covarde. E medo e covardia, pecado. Olha só, 2 Timóteo 1:7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se o espírito de covardia não é de Deus, irmãos, é Deus ou diabo. Espírito de covardia, pecado, é do diabo. O que vem de Deus é poder, amor e equilíbrio. Em Salmo 56:3, diz o que você tem que fazer quando você começar a ter o medo. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Irmãos, vai vir o medo? Vai, mas nós temos que confiar em Deus. Ficar no medo é pecado. Isso vai trazer a covardia. E aí, sabe o que Deus nos fala? Em 1 João 4:18, no amor não há medo, antes o perfeito amor. Qual é o perfeito amor? É Deus. Deus é o perfeito amor, é o amor eterno. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Então, irmãos, se o medo e a covardia não vêm de Deus, se ela não está em Deus, então medo e covardia é pecado. E se você, irmãos, ficar no medo, você vai se tornar covarde. Sabe, irmãos, o irmão Gideão, lá de Juízes, ele foi o 6º juiz de Israel. Sabe por que ele foi o 6º juiz de Israel? Porque ele não ficou com medo. Ele preferiu o quê? Ele preferiu confiar. Então, irmãos, medo e covardia são pecados. Versículo 10. Nada temas as coisas que vão padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Então, aqui na igreja de Esmínia, já está avisando, o diabo, ele é visto como uma fonte de perseguição. Porque aquele povo seria preso e com certeza seria julgado e até morto. Agora vamos ver Juízes. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Agora só isso, irmãos, perceba. Juízes 8, do 33 ao 35. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando, ergueram Baal-Berite como seu Deus, não se lembraram mais do Senhor, seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos inimigos, também não foram bondosos com a família de Jerubal, que é Gideão, reconhecendo todo o bem que ele tinha feito por Israel. Note aqui, irmãos, que eles estão fazendo o que o povo lá de Deus em Juízes? Simplesmente, eles novamente voltaram à idolatria. E voltaram ao quê? A deixar e dar as costas a Deus. O que nós vemos aqui, irmão? Pecado. Então, o diabo, ele é o nosso o diabo é o nosso único inimigo. Então, a 7ª lição, sempre haverá um adversário, e somente um, é o diabo. Irmãos, na palavra de Deus, em João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, o que o diabo quer fazer conosco? Qual é a estratégia dele? É nos ver aprisionados, é nos ver separados de Deus. E como ele nos separa de Deus? Através do pecado. Irmãos, é ele que é o inimigo das nossas almas. Porque através do pecado, nós recebemos o castigo, e o castigo é a morte. Não a morte carnal, mas a morte espiritual, na qual, se morrermos sem Cristo, nós vamos para o inferno, e não há mais volta.
Então, o nosso inimigo, e é somente ele, é o diabo. Quando lá em Gênesis ele fala, né, que ia colocar a inimizade entre o diabo e a mulher, a semente da mulher e a semente do diabo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui em Gênesis 3, lá no início, ele já nos mostra que o nosso adversário, o adversário das nossas almas é o diabo. Então, irmãos, quando nós estamos em Deus, quando nós confiamos em Deus, nós temos uma certeza, é a vitória. Em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Mas, para finalizar, nós lemos o quê? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E em Juízes, para Gideão, ele diz: não temas, porque você não morrerá. Irmãos, para nós ficarmos fiéis até a morte, essa morte aqui, irmãos, não é somente a morte física, é a morte espiritual. Porque se nós não formos fiéis com Deus, se nós não tivermos um relacionamento com Deus, nós vamos ter a nossa morte eterna, que é para ir para o inferno. E nós, irmãos, não precisamos temer a morte física. Porque a morte, para muitos, pode ser um ponto final na sua história. Mas para nós que somos nascidos em Cristo Jesus, somos filhos de Deus, a morte para nós é vida. Porque é uma vida com Cristo, na casa de Deus nos céus. É isso para quem tem o quê? Uma nova natureza, uma nova vida em Cristo Jesus. Mas para que a gente possa ser fiel até a morte e receber a coroa da vida, viver de verdade essa promessa, nós temos que colocar em prática essas 7 lições. Que temos um Deus eterno, seu amor eterno, que Jesus é a vida, Ele tem o controle da vida e da morte, a chave da morte e do inferno, que Ele nos conhece, Ele vai permitir as tribulações, mas Ele nos fará suportar. Nós não temos que nos preocupar com riquezas materiais, mas sim com as conquistas celestiais. Os nossos olhos devem estar sempre em Cristo. O medo e a covardia são pecados. E sempre haverá um adversário, e somente um, que é o diabo. Mas, irmãos, se você ficar e permanecer fiel até a morte, Ele te dará a coroa da vida. Lá com Gideão, irmãos, Gideão teve uma dúvida. Ele ficou assim, em Juízes 6:36. Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Então tinha uma promessa, mas Gideão ficou na dúvida. E no 6:37 ele fala: como eu saberei que vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeste? Mas ele permaneceu fiel. Sabe o que aconteceu? Em Juízes 8:28, Midian foi subjugado pelos israelitas. Midian não ergueu mais a cabeça. E durante toda a vida de Gideão, a terra, o povo de Deus, desfrutou de paz. Gideão ficou na dúvida, mas ele provou a promessa de Deus. Então, irmãos, as promessas continuam nas nossas vidas. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Irmãos, você não precisa temer a morte. Você vai viver em Cristo Jesus. Você que tem a sua salvação. Permaneça firme com Jesus, na palavra de Deus, um relacionamento com Deus, o seu devocional diário. Rasgue o seu coração em oração. Você em Deus, você não depende da igreja, o templo. A igreja é você. Você tem que buscar fidelidade com Deus. Não olhe para o pastor, não olhe para os irmãos, não olhe para a sua família. Olhe para Cristo, para que eles olhem para você e vejam Cristo em sua vida. Isso é fidelidade. Fidelidade não depende, não vem de nós, irmãos, não vem de nós, é de Deus. Deus, Ele é fiel. E se você se esforçar e querer verdadeiramente um relacionamento com Deus, Deus trará para você essa fidelidade. Ele vai te fazer suportar. E eu queria terminar com uma frase de John Wesley. Olha o que ele diz: uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor,
orar em particular o máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir muitos sermões, ler todos os livros da Bíblia e até aqueles que falam sobre Cristo, mas ainda tem que nascer de novo. Então, agora, meu querido irmão, você que ouviu essa palavra, se você é salvo em Cristo Jesus, você nasceu de novo. E nesse momento você vai agradecer pela salvação e pedir: meu Deus, me faça fiel a Ti. Agora, você que ouviu essa palavra e entendeu que você ainda não nasceu de novo, você ainda não pediu para Jesus entrar no seu coração, este é o momento em que você vai reconhecer que é pecador, falho, infiel, mentiroso e faz aquilo que desagrada a Deus. Mas você reconhece que em Jesus, no verdadeiro amor, o amor eterno, aquele que nos dá a vitória, e o sangue de Jesus nos perdoa o pecado, você vai pedir para Jesus te dar essa nova vida. Este é o momento em que você vai pedir para Jesus entrar na sua vida, para que você possa viver essa fidelidade e ser fiel até a morte e receber a coroa da vida. Querido e amado Jesus, eu te agradeço, Senhor Deus, pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos ensina, ela nos corrige, mas ela nos orienta, ela nos mostra o caminho a seguir. E nós queremos, Senhor, como diz nessa palavra em que aprendemos, os nossos olhos em Ti, Senhor. Saber que o Senhor tem um amor eterno por nós, que medo, covardia é pecado, e nós não queremos ter essa separação, nós queremos ter o espírito de poder, de ousadia, que o Teu amor venha sobre o nosso coração e lance fora todo medo. Quando nós começarmos a sentir medo, nós queremos confiar em Ti, nós queremos depositar a nossa confiança em Ti. Querido Deus, essa pessoa que agora reconhece que é um pecador, que entende que o Senhor Jesus morreu para pagar o castigo do pecado e pede para entrar em seu coração. Em nome de Jesus, Senhor, que o seu sangue possa purificar todo o pecado e entregue a ela, Senhor, este grande presente de uma nova vida, para que ele possa viver agora, Senhor, uma vida contigo, sendo fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra, pela grande salvação. Nós só Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.